E aí, pessoal, contratos podem até parecer um labirinto, né? Mas olha, dominar os efeitos, os defeitos e a extinção deles é o caminho mais direto para a sua aprovação no ENAC. Hoje, a gente vai desvendar juntos justamente aqueles pontos que a FGV mais adora cobrar, transformando o que é complexo em algo muito claro. Vamos nessa? E para guiar a nossa conversa, a gente se baseia totalmente no caderno de estudos 27 do projeto ENAC Turbo, um material incrível preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. O nosso foco aqui é ir direto nos pontos-chave e, claro, nas armadilhas de prova que ele identifica. Pense nisso como o nosso mapa do tesouro. Bom, vamos começar pelo coração de qualquer contrato, a interpretação. Se alguém ainda acha que um contrato é só o que está escrito no papel, o direito moderno tem uma novidade. Hoje em dia, a análise vai muito, mas muito além das palavras. O que se busca é a real intenção das partes, sempre com a luz da boa-fé guiando tudo. Olha só que evolução interessante. O direito basicamente deixou para trás aquela busca quase mística pela tal vontade interna de cada um. Hoje, o que realmente importa é a teoria da confiança. Os artigos 112 e 113 do Código Civil são a nossa bússola. O que vale é a intenção que foi manifestada e a boa-fé objetiva. Ou seja, o que uma pessoa com bom senso esperaria daquele acordo. É isso que conta. Agora, atenção máxima, porque esta aqui é uma regra de ouro, um dos pontos preferidos da FGV. O artigo 114 é direto. Negócios que envolvem alguma generosidade, como uma doação ou uma renúncia de direitos, têm que ser interpretados de forma restrita. Ponto. Não tem espaço para analogia, para achar que, ele quis dizer isso. Se não foi dito ou renunciado de forma expressa, simplesmente não aconteceu. Mas e quando o contrato parece perfeito, mas na verdade ele esconde uma doença? Aí a gente entra no território dos defeitos ocultos, os famosos vícios redibitórios. Vamos ver direitinho como a lei protege quem compra daqueles problemas que só aparecem depois que o negócio já foi fechado. Então, o que é um vício redibitório? É aquele defeito escondido, que não dá para ver de cara e que ou torna o bem impróprio para o uso ou então diminui bastante o seu valor. Um ponto crucial aqui, isso se aplica a contratos comutativos ou a doações com algum encargo. E cuidado para não cair na armadilha de confundir com o Código de Defesa do Consumidor, tá? No Código Civil, o comprador não pode simplesmente chegar e exigir o conserto. Certo. Se não dá para exigir o conserto, quais são as opções? O Código Civil oferece duas ferramentas, que são as ações edilícias. A primeira é a ação redibitória. É basicamente para desfazer o negócio, devolvendo o bem e pegando todo o dinheiro de volta. A segunda é a ação estimatória, também chamada de quanti minores. A pessoa fica com o bem, mas consegue um abatimento justo no preço por causa do defeito. Prazos, os prazos são o calcanhar de Aquiles de muita gente. Então vamos gravar a regra geral. Para bens móveis, o prazo é de 30 dias. Para imóveis, 1 ano. Parece simples, né? E o prazo começa a contar da entrega efetiva do bem. Mas é exatamente aqui que a FGV adora preparar a sua pegadinha. E aqui vem a pergunta que vale ouro, a pegadinha clássica. E se a pessoa que comprou já estava na posse do bem? Imagina um inquilino que finalmente compra o apartamento onde já morava. O que acontece com esse prazo? Pensa aí. A resposta é direta e muito fácil de memorizar. O prazo cai pela metade. Isso mesmo. Se o comprador já estava na posse, o prazo de 30 dias para bens móveis vira 15, e o de 1 ano para imóveis vira 6 meses. O fundamento está lá no artigo 445 caput. Essa é uma regra de ouro para não escorregar na prova. Ok, a gente já viu o defeito material, aquele que está na saúde do bem. Agora, vamos analisar um defeito jurídico, que está mais no DNA da propriedade, a evicção. Aqui, a perda não acontece por uma falha física, mas porque aparece um terceiro com um direito mais forte sobre aquele bem. A evicção é, em resumo, a perda do bem por uma decisão judicial ou administrativa que dá razão a uma terceira pessoa. É o pesadelo de quem compra algo de quem, na verdade, não era o verdadeiro dono. O problema não está na coisa em si, mas no título, na documentação da propriedade. E assim como nos vícios redibitórios, a evicção também tem a sua pegadinha de ouro, que a FGV ama de paixão. É a famosa e bem traiçoeira cláusula que exclui a responsabilidade do vendedor. Muita gente pensa que essa cláusula blinda totalmente o vendedor, mas não é bem assim que funciona. Vamos decifrar isso de vez, que é a chave para não cair na armadilha. Primeiro cenário, o mais fácil. O contrato não fala nada. Nesse caso, o comprador tem garantia total. Recebe o preço de volta e mais indenização por perdas e danos. Agora, o cenário 2, a pegadinha.
Existe uma cláusula que exclui a garantia, mas o comprador não sabia do risco. Ele perde o direito às perdas e danos, mas, e aqui está o pulo do gato, ele ainda recebe o preço que pagou de volta. Para ele não receber nada, a gente precisa do cenário 3. O comprador não só sabia do risco, como ele assumiu esse risco expressamente no contrato. Só nesse caso, a perda para ele é total. Chegamos ao fim da linha, a extinção dos contratos. E aqui a prova exige que se saiba diferenciar as duas formas principais de término. Entender a diferença entre terminar por vontade e terminar por quebra é um verdadeiro divisor de águas na hora da prova. Então, o ponto central é este, bem simples. Rescisão é a extinção pela vontade. As partes ou uma delas simplesmente não querem mais continuar. Já a resolução é consequência de um fato, de uma quebra. Pode ser um inadimplemento, um descumprimento ou até um evento imprevisível que torna a execução impossível. Então, de um lado temos a vontade, do outro a quebra. Dentro da extinção por vontade, a resilição, temos duas figuras. Primeiro, o distrato, que é quando as duas partes concordam em terminar. A regra de ouro aqui é a forma. O distrato tem que seguir a mesma formalidade que a lei exigiu para o contrato original. A segunda figura é a denúncia, que é a vontade de um lado só. E aqui, a boa-fé protege quem investiu. Se a outra parte fez investimentos importantes, a denúncia só vai ter efeito depois de um prazo razoável para dar tempo desses investimentos serem recuperados. E na resolução por quebra, por inadimplemento, temos a cláusula resolutiva. A cláusula expressa, aquela que está escrita no contrato, opera de pleno direito. Ou seja, o contrato acaba automaticamente assim que acontece o descumprimento. Já a tácita, que a gente presume que existe em todo o contrato bilateral, precisa de uma ação na justiça para ser declarada. Resumindo, uma é automática, a outra precisa de um juiz. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, a síntese final. São aqueles pontos que tem que estar na ponta da língua para a prova. Uma revisão relâmpago, para memorização de alto impacto. Foco total aqui. Vamos recapitular as 4 maiores pegadinhas. 1. Vício redibitório. O prazo é pela metade, se já existia a posse. 2. Evicção. A cláusula de exclusão por si só não impede a devolução do preço, a menos que o risco tenha sido expressamente assumido. 3. Distrato. A forma é a mesma que a lei exigiu para o contrato. E 4. Resilição unilateral pode ter o seu efeito suspenso para proteger quem investiu. Grave isso a ferro e fogo. Este resumo foi todo produzido com base no conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou a clarear as ideias, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. E claro, deixe nos comentários qual tema você gostaria de ver no nosso próximo resumo. Continue firme nos estudos e a gente se vê na próxima.